Olá você, meu amigo, minha amiga, professor, professora, como é que está? Tudo bem? Eu sou o professor Bruno Lira, professor idealizador do projeto do Educa à Prova. Para mim é um prazer imenso ter você conosco neste dia de domingo, para que a gente possa revisar conteúdos que são importantíssimos para a sua prova. Esse é o primeiro evento que a gente está fazendo no Educa à Prova. Estamos inaugurando aqui o nosso perfil do YouTube, o nosso perfil da rede social que nos permite fazer essa transmissão para você. E hoje vamos fazer uma correção do simulado. Esse simulado é um simulado que foi aplicado, já foi disponibilizado nos nossos grupos de WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp. E esse simulado ele é voltado para dois concursos que estão em vigência agora, que é o concurso da Secretaria de Estado da Educação da Paraíba e o concurso da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura de João Pessoa. Esses dois concursos são para a área da educação. Então, vamos com foco corrigir as questões deste simulado. Se você ainda não teve acesso ao simulado, aqui na legenda, aqui na descrição desse vídeo, nós vamos deixar à sua disposição o link do nosso grupo. Você vai entrar logo no nosso link lá do WhatsApp e lá no grupo do WhatsApp você vai ver na descrição do grupo, você vai ver o link do simulado para você acessar, beleza? Tem 4 links lá, por quê? Um link é só para quem vai fazer o concurso do Estado, o outro é concurso da Prefeitura para professor, outro link é Prefeitura de uma pessoa, psicólogo e assistente social, e o outro link é para quem vai fazer os dois concursos, que tem muitos de vocês que vão, que é o do Governo do Estado e da Prefeitura de uma pessoa. Aproveitando para falar também que essa correção, como ela tem foco nos dois concursos, a gente está trazendo aqui todas as questões do simulado dos dois concursos. São 71 questões do conteúdo que é comum a todos os cargos, tá? Então, quais são as disciplinas, professor? Qual o cronograma? Qual vai ser a programação dessa live, dessa correção? Eu te mostro agora. Acompanha aqui comigo, olha só. Você vai começar aqui, ó. Vocês percebam que nós estamos começando com o professor Cacildo, Língua Portuguesa. O professor Cacildo, ele vai abordar, são 15 questões que está sobre sua responsabilidade. As 10 primeiras são questões que foram incluídas no simulado da Prefeitura e do Estado. Da questão 11 à questão 15, são questões que estão apenas no concurso do Estado, no simulado que foi aplicado para o Estado. Ele vai fazer essa observação também durante sua aula. Aí nós temos de 11 a 12 X-Slider com didática. Esse conteúdo de didática também tem questões que estavam no simulado da Prefeitura de João Pessoa, tem questões que estavam no simulado do Governo do Estado da Paraíba. Então ele também vai identificando ao longo da aula quando a questão é da Prefeitura e quando é do Estado. A gente tem um intervalo para o almoço de 1h15, mais ou menos. A gente retorna às 13h15 com o professor Alisson, de Raciocínio Lógico, e esse tema é apenas para o Governo do Estado da Paraíba. Então, Raciocínio Lógico com o professor Alisson. Às 14 horas chega o professor Paulo Gonzaga, das 14 às 15 horas, onde ele vai trabalhar 2 disciplinas. Informática, que é apenas para o Governo do Estado da Paraíba, e depois ele trabalha Tecnologia Educacional, que é apenas para a Prefeitura de João Pessoa. Logo após, eu entro com 45 minutos de legislação comigo, professor Bruno Lira. Vamos trabalhar questões de ECA, questões de LDB, Constituição Federal, Estatuto do Servidor Público do Estado da Paraíba, a Lei Brasileira de Inclusão. Então, dentro da minha aula, você vai ver questões que estavam no simulado da Prefeitura, questões que estavam no simulado do Governo do Estado. Aqui a gente vai trabalhar em conjunto, tá? E, por último, o professor Demétrio vai fechar o nosso simulado com legislação. O professor Demétrio vai trabalhar o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que cabe para os dois concursos, e também um trecho da Constituição Federal, que é do artigo 12 artigo 212 ao artigo 214, que são artigos que tratam sobre o financiamento da educação e artigos que falam sobre o desenvolvimento do Plano Nacional da Educação. Veja, eu preciso que você tenha em mãos o seu simulado, né? Então, abra ele no link à parte aí, por quê? Para você identificar
quando é que o professor está corrigindo questões da sua prova. Bem, se você fez o simulado combo, aquele de 71 questões, então está tudo certo. A gente vai resolver aqui todas as questões que você já fez. Mas se você fez apenas prefeitura ou apenas estado, então tem questões que a gente vai resolver aqui que estão no seu simulado e tem questões que não estão. Então você acompanhe, tá? Acompanha como, professor? É pelo número da questão? Não. Você vai acompanhar pelo conteúdo. Então quando a gente começar a resolver a questão, colocar na tela, você vai identificar qual a questão que é disponível, que está dentro do seu simulado. Então deixa o teu simulado aberto aí, deixa o simulado, as questões que você fez aí ao seu lado, e aí você vai assistindo a correção e vendo quando aí que o professor está corrigindo suas questões. Beleza, gente? No mais é isso, o professor Cacildo está vindo aí para abrir a nossa correção do simulado. Prazer enorme ter vocês aqui com a gente. O Educaprova está nascendo agora e o Educaprova é um curso, é uma plataforma específica para professores, para a educação. Então, você que é professor, professora, você que faz concurso para a área da educação, você vai se sentir muito bem acolhido aqui com a gente, porque nós somos experts na sua área, especialistas em aprovar professores em concursos na esfera municipal, estadual, federal, beleza? Vamos conversando muito ao longo dessa live de hoje. Um forte abraço. E agora vocês ficam com o professor Cacildo, professor de língua portuguesa, professor excelente. Não tinha tantos alunos aqui na Paraíba, porque ele é do Rio Grande do Norte. O pessoal não conhecia tanto ele aqui na Paraíba, mas vem fazendo parte dos meus projetos desde o ano passado. E agora, na turma regular para o concurso da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, os alunos estão adorando. A avaliação dele foi muito positiva. Ele está nos abrilhantando com a sua competência nesse curso e vai estar abrilhantando também a correção desse simulado a partir de agora. Cacildo, vai com tudo. Muito obrigado. Vamos lá, vamos juntos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Olá a todos, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar a correção do nosso simulado, nosso projeto Educaprova, iniciando com língua portuguesa. E como o professor Bruno já adiantou, colocou a programação, nós teremos o dia todo por aqui. Queria saudar a todos que estão chegando, alguns dos nossos alunos já das turmas regulares. Obrigado a todos pela acolhida. Prazer enorme fazer parte desse projeto e vamos fazer a nossa correção. Vamos lembrar que a correção de um simulado é um processo mais objetivo, a gente tem tempos a cumprir. Correção geralmente é mais rápida do que se nós fôssemos aqui fazer uma revisão de véspera, por exemplo. Então, nós teremos aqui objetividade, sem, no entanto, deixar escapar aquilo que é importante, o detalhe que é importante. Bom dia a todos, novamente. Todos fiquem bem e aproveitem essa live. Obrigado, Janaína, Juliana, João Batista, Rita Marques, linda professora, Aldenora, todos que já estão presentes. E obrigado ao professor Bruno Lira e a equipe do Educaprova pela confiança no trabalho. Gente, nosso simulado de língua portuguesa contou com 15 questões. As 10 primeiras questões mais direcionadas ao concurso para a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de João Pessoa, Paraíba, e as 15 questões, as 10 mais as outras 5 restantes, para o concurso do Estado da Paraíba, Secretaria Estadual de Educação. No entanto, quem estiver na live vai aproveitar tudo, né? E isso é que é importante. Uma coisa importante também, eu não perguntei se estava sendo ouvido bem, mas pelo bom dia e pela devolutiva de vocês, acredito que todos estão me ouvindo e me vendo da maneira adequada. Então, vamos objetivamente para a nossa correção. É um prazer grande novamente estar aqui, mas muito mais feliz eu vou ficar se vocês usufruírem e aproveitarem da correção. Uma coisa muito importante que nós precisamos ter em mente é que a Banca IDECAM tem inovado, tem mudado o estilo, o formato nem tanto, mas o estilo de algumas questões, alguns conteúdos aparecendo, e isso não pode ser ignorado. Aqui nós temos a nossa primeira questão, nós vamos resolver, mas antes eu vou
colocar algumas situações. Por exemplo, quando a banca não cobra determinados conteúdos, ela nem sempre está deixando de cobrar. Na verdade, ela está cobrando indiretamente através de outros. Nós veremos aqui, por exemplo, que quando a banca não colocou lá, nem no concurso da Paraíba, nem no concurso de João Pessoa, a banca não inseriu aquela parte da sintaxe do período simples. Todos sabem disso, né? Mas no momento em que ela cobra uma questão de regência, e muitas vezes cobra se o verbo é transitivo ou intransitivo, ela está cobrando indiretamente sintaxe dos termos da oração, dos termos que complementam os verbos e assim por diante. Quando ela cobra regência nominal, ela está cobrando indiretamente complemento nominal. Então, todas da IDECAN, Ellen, todas da IDECAN. Então, a gente precisa ter em mente essas situações. Uma das coisas que a banca tem feito ultimamente é cobrar questões de compreensão e interpretação, como é o caso da número 1, que sejam baseadas em textos híbridos, textos mistos, com linguagem verbal e não verbal. Nem sempre é assim, a banca muda de fases. Teve uma fase que era só texto verbal, e agora ela volta de vez em quando cobrando charges, tirinhas, esses gêneros que incluem críticas sociais. Então, observem bem a questão número 1, o que é que ela queria do candidato. Você tem uma tirinha aqui, você não tem o personagem aparecendo, mas você tem o discurso dele. Arme e efetue. Quem é de matemática deve imaginar, né, que esse arme e efetue seria de matemática, mas poderia ser de uma outra disciplina de exatas e assim por diante. O importante aqui não é isto. O importante é o que aconteceu depois. A consequência que vem quando o professor está lá. Arme, efetue. Olha o que acontece depois. O professor está sendo assaltado. E aí você tem, foi ideia sua, sofressor. Aqui nós temos uma junção de sofrer mais professor. Então você tem uma composição aqui que é justamente para justificar a crítica. Então está mais do que claro que isso é uma crítica social. Quando você tem uma charge ou tirinha, a charge mais do que a tirinha, mas as bancas têm cobrado muito também em relação à tirinha esse aspecto social, essa crítica social. Sempre que você tiver esses textos em provas de concursos, ainda mais sendo prova para professor, você vai ter crítica social, porque é estilo da banca, ok, gente? Então, aqui, o que é que você tinha que analisar? A parte verbal, evidentemente, porque o arme aqui acaba assumindo a polissemia, e efetue é efetuar o quê? O delito. Na verdade, não era esta a intenção do professor, mas isso é para exemplificar aí um fenômeno social, infelizmente, que acontece em várias escolas do Brasil, em vários âmbitos, não só na escola, mas a ideia de que o professor está ficando de mãos atadas. Não é à toa que se chamou sofressor. Então, aqui, gente, a análise tem que ser com base na sua bagagem, nos seus conhecimentos prévios e pressupostos. Sempre que você tiver uma questão como esta, se por acaso você estiver inseguro quanto ao que o texto quer, antes de resolver ler, vá para o enunciado. Aí você tem aqui o enunciado. O termo efetue e apresenta uma oposição entre a intenção do professor, oposição. Então você já entendeu que existiu aí uma distorção e a possível ação dos alunos. Nesse caso, a relação de sentido estabelecida entre tais intenções pode ser definida pelo binômio. Aqui, quem entendeu de maneira abrangente, entendeu que é uma charge crítica, dificilmente erraria. Letra A, paz e guerra. Gente, apesar da situação, aqui não está se definindo paz e guerra, não é esse o binômio, porque paz seria o que o professor pediu e guerra seria o que os alunos
executaram, mas não é exatamente isto. O professor estava lá cumprindo o seu papel de formar. Então, era uma formação. A ideia do professor, ele não estava pedindo paz a ninguém, nem pregando a paz. Ele estava fazendo a sua formação, o seu papel, que é o papel de todos nós, ok? Também não é riqueza e pobreza, porque a ideia ali não é que o que ele estava fazendo era para obter riqueza ou era para incentivar a riqueza, seja de qual natureza fosse essa riqueza. A ideia também não era do que é concreto e do que é abstrato, mesmo porque na charge o que acontece com o professor não é nada abstrato, né? Então, tem que ter cuidado com essas definições, porque essa banca IDECAM, ela não coloca apenas definições plausíveis. Muitas vezes, ela coloca coisas aleatórias e você querendo marcar o diferente, muitas vezes pode se complicar. Nem é em relação ao passado e o presente, porque infelizmente a gente tende a dizer que no presente a violência está muito grande e tudo mais, está. Mas a ideia aqui entre o que o professor faz, lembrando que isso aqui é o professor, isso aqui são as ações do professor. Então, a ideia aqui não é dizer que o que o professor está executando tem relação com o passado e o que os alunos estão executando tem relação com o presente. Eu acho uma questão relativamente boa. O que é que vocês acharam aí? Quem fez o simulado ou quem não fez? Resposta, gente, letra E. Tranquila, né? Tranquila, tranquila, tranquila. Agora, o tranquilo se torna tranquilo quando você faz a análise corretamente. Então, esse tipo de questão tem sido comum no caso da banca IDECAM. Ok, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, vão colocando aí essas dúvidas, que eu vou periodicamente sanando essas dúvidas, já que nós temos um tempo aqui a cumprir. E que bom, nós vamos passar o dia todo. Essa correção acaba sendo uma preparação, pode ter certeza. Vamos aqui para a questão número 2. Olhe como são as coisas, né? Tem gente que acha fácil, tem gente que acha difícil, porque é justamente a realidade de cada um e nós não vamos julgar. Eu achei uma questão média, não achei também tão fácil, porque muitas vezes nós confundimos os conceitos. O paz e guerra aí era fácil de confundir. Vamos para a questão número 2. Essa número 2 tem relação com a número 1. Preste bem atenção, gente. As bancas têm tido uma estratégia de cobrar questões que estão interrelacionadas. Porque você tem um texto, é o mesmo texto para mais de uma questão. Mas não quer dizer que uma questão puxe a outra. Nesse caso, puxa. Nesse caso, ter entendido a primeira pode, assim, embasar para o entendimento a segunda. É um pré-requisito, vamos dizer assim, né? Então, isso é o que importa é você perceber essa relação. Questão número 2 diz o seguinte, só que ver o meu retorno aqui. Fica acompanhando o retorno, né? O humor provocado pela tirinha deve-se a ou ao. Prestem bem atenção, gente. Humor não é comédia. Não confundir humor com comédia. Porque às vezes a pessoa diz: eu não vi graça nenhuma na tirinha, e no entanto está falando em humor. Senso de humor pode ser para bom ou para ruim. Pois é. Pois é, Vanessa. Então, vamos conectar essa relação entre as questões. Gente, o humor ele está ligado à quebra de uma expectativa, porque houve a quebra de uma expectativa e a quebra de uma expectativa está aqui. Esperava-se que os alunos armassem e efetuassem uma operação e o que os alunos fizeram foi outra coisa, totalmente inesperada e inusitada. Então, quando se falar em humor, pense em quebra de expectativas, ok? O humor provocado deve-se deslocamento da responsabilidade da ação dos alunos para o professor. Não, isso aqui
Aqui era para você descartar de cara. Não é o deslocamento da responsabilidade da ação dos alunos para o professor. Não tem relação com isso. Primeiro começa-se pelo professor. A responsabilidade dele ele estava cumprindo. E a ação dos alunos é que é inesperada. Então, não é isto que provoca humor, porque isto não existe. Isso aí, Clênia, é desse jeito. Início de uma brincadeira em sala de aula fora do horário permitido para tal. Quem está analisando a charge como um elemento crítico não vai jamais dizer que é uma brincadeira, porque a charge trata de uma situação social séria e, infelizmente, presente. Isso quer dizer também que necessariamente o aluno vai roubar o professor. Isso é apenas uma figuração. A questão do professor, olha, construção e destruição. O professor constrói e o aluno destrói, no sentido em que ele não assimila. Não quer dizer que ele fosse assaltar o professor. Isso pode ser um outro delito fora da escola, mas que coloca a escola como vulnerável, que não consegue formar o cidadão da maneira mais adequada. Então, não é nada de brincadeira. Representação da dificuldade que os professores têm em serem compreendidos por seus alunos. Daria para pensar que é esta, gente. Mas, repito, tem que se analisar de modo crítico. De modo crítico, você vai além disso. Que os professores têm dificuldade, não há dúvidas. Porém, não é isso, não é que os alunos não entenderam e por isso fizeram diferente. A gente entendeu que o professor pediu para fazer isso. Não, apenas não se assimilou, foi-se por outros caminhos inadequados. É isso aí. Daria sim, Rani, daria para confundir. Era a que mais parecia, mas a C ela não é tão abrangente. Resposta dos alunos que faziam algazarra em sala de aula, apesar das tarefas. Que coisa, hein? Algazarra ser um delito. Eu digo delito, aí se eu estiver falando inadequado, apesar de ser de português, mas dá para entender o que é, né? Uma atitude que não é a que se espera de gente que vai para a escola, que vai se formar. Exatamente. Exatamente. Então, o deslocamento da significação do comando do professor para um contexto diverso ao de sala de aula. Então, isso aqui pegou muita gente, mas é porque isso é abrangente, né? Isso é abrangente. Então, deslocou-se a significação de um comando para um contexto diverso ao de sala de aula. Resposta letra E. Essa dava para confundir mesmo e muita gente na época da prova errou marcando a C. Então, questão número 2 também, letra E. Mas é uma situação para vocês ficarem atentos em relação ao que a banca cobra. Essa banca é muito sutil, ela tem se aproximado da FGV quando se trata dessas situações. Você tem que você não pode usar a euforia para analisar as questões e assinalar aquela que você acha correta, porque essa euforia pode surpreender negativamente. Beleza? Questão número 3, gente, é uma questão que envolve coesão e coerência. Muito boa, por sinal. Observem aqui. Se o chorume de um aterro sanitário não for tratado corretamente, pode alcançar os lençóis freáticos e contaminar todo o ciclo da água do qual aquele aquífero faz parte. Gente, aqui eu tenho uma situação. Olha, se ele não for tratado, então existe uma condição. Ele pode alcançar os lençóis freáticos e contaminar. Então, isso aqui é uma situação negativa. É uma hipótese. Se é uma hipótese, pode vir a acontecer, pode não, mas existe a possibilidade. A possibilidade está condicionada aqui. Isso é uma condição. Então, a questão pede o quê? Para você complementar esse período com outro que seja coerente a ele. Para isso, você tem que entender o primeiro. Assinala a única alternativa
que completa de maneira coesa e coerente. Coeso por quê? Conexão. Coerente por quê? Sentido. O trecho extraído do texto. Isso aqui já é outro texto que não é em relação com esse aqui. O trecho é autossuficiente. Eu tenho mostrado, pessoal, mostrei nas revisões, os trechos, muitas vezes, que o IDECAN traz, são autossuficientes para você responder algumas questões relacionadas ao texto. Então, se forem autossuficientes, você vai evitar perder tempo de ler o texto todo para aquela questão. Aí eu tenho, portanto, é necessário evitar gastos com tratamento de esgoto e destinar os recursos públicos para a construção de novos aterros sanitários. Gente, se e tem um problema aqui, se ele não for tratado, vai contaminar a água, aí a solução é evitar gastos? Aqui é incoerente. Então você já não marcava. Por isso, este tratamento, qual tratamento? Esse tratamento do que ele falou aqui, o chorume de um aterro sanitário, ele tem que ser tratado. Se ele não for tratado, vai contaminar a água. Por isto, este tratamento jamais pode ser negligenciado, ou seja, ignorado pelo poder público, e nem mesmo as ações de saneamento básico devem tomar-lhe a primazia, ou seja, ele é essencial. Então, se ele é essencial, resposta letra B. Já essa resposta aí, o que é que vocês acharam dela? Essa daqui eu acho boa, uma questão boa. Para quem tem um hábito de leitura, essa questão a pessoa não erra, porque ele vai pela lógica do que está escrito e daquilo que ele conhece antes. Se não tratar, vai contaminar. Por isso, não pode ser negligenciado. Tem que tratar. Não é assim? Então, resposta letra B. A letra C, contudo, o tratamento é fundamental. O tratamento é fundamental, mas contudo nega. Tem que ser algo que indique conclusão. Portanto, por isso, assim e tudo mais. Apesar disso também é negação, é contraste, porque é concessão. Então, não era isso aí. Concessão. E em função disso, o investimento em saneamento, não. O saneamento é outra coisa. Ele está falando aqui que a produção de chorume é um problema de menor importância e não é o que diz o trecho. O trecho diz que se eu não for tratado a tempo, isso vai causar problemas nos lençóis freáticos. Ok? Boa, né? A 3. Acho que não teve dúvidas em relação a esta, né? Se você tem algo que é problemático, que é preciso tratar, conclui-se que o tratamento tem que ser urgente. Exatamente, Rita, é a lógica mesmo. Questão número 4, gente. Acento indicativo de crase. Obrigado, viu, gente? Quase 80 pessoas aqui conosco. Acento indicativo de crase. Aqui é uma questão decoreba que a banca tem feito assim ultimamente. Vamos lá. Basicamente, o acento grave ele vai se formar da preposição a, que vem do verbo ou nome, como termo regente, com um a que pode ser preposição, ou preposição não, artigo, preposição no início, bagunçando aqui, né? O a que pode ser artigo feminino singular, ou o a de aquele, aquela e aquilo. Então, são as duas condições aí, para que você tenha o acento de crase. Bom dia, Nuberlândia. Então, gente, é A mais A, não tem jeito. Se não tiver a preposição, a crase já fica inviável. Considerando a função do acento grave em disse a revista eletrônica Slate. Quem diz algo a alguém. Esse A aqui está dizendo que ele disse a e o outro A é de revista. Então, aqui, esta função aqui, ele está apenas perguntando qual é a composição da crase. Se você tem isso em mente, não precisa fazer muito esforço, porque você está apenas analisando a estrutura da crase. Crase é preposição a, mais artigo feminino a. Então, o que é que nós temos aqui? A resposta vai ser o quê? Ele diz, diante de palavra feminina,
sempre ocorre o fenômeno da crase. Não, tem que ter essas condições, pelo menos uma preposição. Diante de feminino, se for pronome possessivo feminino, já é facultativo. Alterando a ordem que aparece na frase, o termo regente e o termo regido, a ocorrência é anulada. Não mesmo. Continua existindo. Se fosse assim, a revista eletrônica Slate, alguém disse algo. Não mudaria. A ordem não muda o fenômeno de crase. A ordem dos termos, ok? O termo regente disse não indica obrigatoriedade quanto à preposição. Indica sim. Disse a alguém. Então, isso aqui é falso também. Ok? O fenômeno da crase ocorre devido à exigência da preposição a pelo termo regente diante do termo regido feminino, que admite o artigo a. É isso. Preposição a do termo regente e artigo a do termo regido, que é revista. Então, aqui, gente, é uma questão meio que. A gente diz decoreba, mas é questão de quem tem um embasamento teórico e cada vez mais a IDECAM realiza esse tipo de questão. Mesmo que o complemento verbal seja substituído por outro termo, a ocorrência de crase permanece. Não, depende. Depende aí do que venha depois. Ok? Então, resposta letra D. Essa foi boa, né? Questão número 5. Com base no trecho, a justiça não é só para crianças, adultos também podem aprender com essas histórias. Analise o uso do pronome essas e assinale a alternativa correta. Gente, outra questão de pronome. Ó, Lindoclésio. Gente, eu sei que a gente tem um tempo aqui, mas eu não vou ignorar as dúvidas do pessoal. Ó, Ramon com o Idecanja aí. Pergunta aqui de Lindoclésio. Professor, no edital do município, a Idecam não fala em crase, só pede acentuação. Já no estado pede crase. Então é o seguinte, Lindoclésio, quando não pede crase, mas pede regência, que é o caso dos dois editais, a crase pode aparecer. Porque crase é um fenômeno determinado pela regência, entende? Então, se a banca cobrar crase, não quer dizer que tem que entrar com recurso, porque crase é um subtópico de regência, porque fala-se em termo regente e em termo regido. Assim como a transitividade verbal também está dentro de regência. Então, gente, esperem que caia tanto transitividade verbal quanto acento de crase, mesmo que o nome crase não esteja explícito, ok? Então, vão prevenidos para a prova. Questão número 5 diz: com base no trecho, a justiça não é só para crianças. Adultos também podem aprender com essas histórias. Analisa o pronome essas, aí nós temos o pronome muito comum nessa banca. Os pronomes são elementos de coesão. Sempre lembrar o este, esta e o isto são sempre pronomes anafóricos, ou seja, retomam, baguncei aqui, são pronomes, deixa eu voltar aqui, gente, estou olhando para a alternativa e escrevendo outra coisa, são pronomes catafóricos, eles antecipam o referente, enquanto que o esse, essa, isso, aquele, aquela e aquilo são pronomes anafóricos, ou seja, eles retomam o termo anterior, ok? Então, onde tiver essas, esse você tem anáfora. Quando ela diz a justiça não é só para crianças, adultos também podem aprender com essas histórias, isso aqui, gente, está retomando algum termo já citado. Aqui constitui uma anáfora. Portanto, não pode errar esse tipo de coisa. Então, a resposta aqui vai ser o quê? A resposta aqui vai ser
Pronome essas faz referência ao elemento posterior? Não. É um elemento anterior, porque ele retoma. Pronome essas estabelece uma relação de referência clara no texto. Não é clara porque aí você não tem um termo que substitui outro, funcionando de forma isolada, não. E não pode ser substituído por estas. Nunca pode. Já que o pronome essas funciona como um elemento catafórico, a gente sabe que é anafórico, porque retoma. Então, a resposta aqui, letra D. Não é para errar esse tipo de questão. É só mentalizar. Esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, são anafóricos. Este, esta, isto, catafóricos. Aqui, questão de embasamento. Gente, outro tipo de questão que a banca adora. Colocar, olha só, isso aqui é o tempo futuro do pretérito. Futuro do pretérito é aquele tempo que é chamado, foi chamado, que é o condicional. Sempre você tem a desinência ia, faria, estaria. Só na segunda pessoa do plural é que você tem uma mudança que seria faríeis, estarias, cantarias. Mas o futuro do pretérito aqui, ele vai indicar sempre algo meio condicionado a outra coisa, ou que indique um futuro em relação à ação passada. Não é o futuro que se projeta a partir de agora. Então, no contexto em que se insere a estrutura verbal demarcada, letra A, indica uma ação que se refere a algo que poderia ter acontecido. Ó, isso é futuro do pretérito, poderia ter acontecido posteriormente. Aí eu tenho aqui futuro. Há uma situação no passado. Aí eu tenho o quê? Pretérito. Portanto, resposta letra A. Aqui é só analisar o aspecto verbal. Se diz a China faria o mesmo em relação à situação passada. Então, resposta letra A. A situação que ainda não aconteceu é futuro do presente. Uma ação passada que ocorreu antes de outra, a gente sabe que é pretérito mais que perfeito, a desinência ra, desinência ra. E aí a outra opção, ação inacabada, aqui é pretérito imperfeito, estudava, fazia, saía. Uma ação que ocorrerá no futuro próximo, aqui é futuro do presente. Então, bem tranquilo aqui, até por eliminação você faria, né? Gente, essa questão número 7, ela virou a queridinha das bancas. Função morfológica do quê? É a queridinha das bancas. Olha só. Há em língua portuguesa algumas palavras que, dependendo de onde estão empregadas, mudam a sua classe gramatical. É o caso do termo que, utilizado no trecho os preços do petróleo registraram uma perda de 17% no terceiro trimestre, diante de preocupações com a desaceleração da demanda global, que ofuscaram temores de que um conflito crescente no Oriente Médio poderia reduzir a oferta. Neste caso, o que classifica-se como. Gente, vamos lá. O que preposição é quando for igual a de. Vai acontecer nas locuções verbais. Eu tive de sair. Aí igual eu tive que sair. Aí esse que seria preposição. Não é o caso aqui. Aí, conjunção explicativa é quando ela é igual a pois. Vou dormir, que amanhã tenho prova. Tenho prova. Então, esse que é como se fosse vou dormir, pois amanhã tenho prova. Então, não é nenhum dos dois aqui, nem conjunção explicativa, nem preposição. Vai ficar entre os dois
que as bancas sempre colocam como possibilidades, gente. Olha só, o que como pronome relativo, ele é igual ao qual, a qual, os quais, as quais, ok? Então ele vai ser um pronome relativo. Ele vai introduzir oração adjetiva. Se esse que, junto com toda a oração, for igual a isto, ele vai introduzir uma oração substantiva. E ele vai ser o quê? Conjunção integrante. Quem sabe disto não erra. Eu vou dizer aqui, eu tenho que dizer, eu tenho que ser justo. Os alunos nossos das turmas de João Pessoa e do estado da Paraíba que fizeram a preparação agora conosco, no cursinho do professor Bruno Lira, não erram isso aí. E não é porque o professor é bambambam, é porque é uma coisa que a gente mostra que é simples. Não é porque o professor é milagreiro, é simples. Mentalizou essas duas situações, você vai saber diferenciar o que pronome relativo e o que conjunção integrante. E como quase todas as provas têm uma questão dessas, você vai acertar. É simples. Batemos 80 pessoas. Obrigado, gente. Obrigado. Olha só, gente. Diante de preocupações com a desaceleração da demanda global que ofuscaram. Olha, preocupações com a desaceleração, as quais ofuscaram temores. Ofuscaram temores de quê? Aí vem o restante, que para você não vai interessar. Então, olhem sempre, cuidado com essa questão. Então, vai ser aqui um pronome relativo, resposta letra A. É para acertar e correr para o abraço. Não, Rani e Fabiano, não pode errar isso aí. Questão número 8. Só erra a questão de acentuação, ou se a banca inventar moda, como inventou num concurso aqui da Secretaria Estadual de Saúde do nosso estado, mas eu acredito que será anulada, ou se você não estudou direitinho. Porque, gente, não tem o que errar. Tem o que acertar, não tem o que errar. Considerando as regras de tonicidade, não fala nem acentuação. Assinale a alternativa correta em que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra. Quais são as principais regras? As principais regras da acentuação. Rapidinho aqui para a gente, pelo horário que a gente entrou, a gente não está atrasado. Estou sendo bem objetivo. Então, veja só. Monossílabos tônicos são acentuados aqueles terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Palavras oxítonas são acentuadas as terminadas em A, E, O, em e ens. Palavras proparoxítonas, todas são acentuadas. Não tem como errar e sempre cai. E as paroxítonas é a que você tem, assim, uma demanda maior. As terminadas em I ou U, seguidos ou não de S. Terminadas em R, X, N, L, terminadas em ão, terminadas em ditongos orais, terminadas em PS. Então, todas elas são acentuadas. As terminadas em A, E, O, em ENS não são acentuadas. Então, gente, observem bem. Mesma regra. Se eu vi uma que é diferente da outra, já não vai. Máquina, proparoxítona, jacareoxítona. Eu não tenho que perder tempo aqui. Solitárias, terminada em ditongo. Álbum, terminada em UM. Eu já não vou perder tempo aqui. Espécie, terminada em ditongo. Inútil, terminada em L. Coração, coração é oxítona. Essas duas são paroxítonas. Acabou. Aqui é um monossílabo. Agora, todo mundo acha que é a letra D, gente. Não é a letra D. Médico, proparoxítona.
últimos proparoxítonos, mas bíceps não. Não existe não existe separação silábica que coloque como uma sílaba somente consoantes. Então, esse PS tem que ficar junto disso aqui. Aqui é paroxítonas, cuidado. Agora, ninguém, alguém e também, todas são oxítonas terminadas em "em". Aqui é outra questão boa de você sair para o abraço. Tem jeito de errar? Tem nada. Não tem jeito de errar. Gente, questão número 9. Sempre tem caído, viu? Sempre tem caído. Só tem um negócio que eu estou achando pouco aqui, é o número de likes para o número de pessoas. São 40 likes e já temos 88 pessoas. Vamos lá. Vamos fazer aí a nossa colaboração com esse projeto especial que está começando, Educa Prova. As siglas e acrônimos abaixo foram grafadas corretamente, porém, em uma das alternativas a seguir, isso não aconteceu. Olha a pegadinha. Tem que observar. Tenho que marcar a errada. Então, aqui você não tem escapatória. É marcar a errada e acabou a conversa. Quando eu marco a errada, eu sei que tem outras 4 corretas. Então, vejam, gente. Quando eu tenho acrônimos e siglas, cada letra pronunciada. Pronto, então vamos lá. Sigla é cada letra pronunciada. Todas em maiúsculo. Toda sigla tem que ser em maiúsculo. Acrônimos é a palavra pronunciada de uma vez. Por isso que eu vou demorar um pouquinho mais na explicação. Pronunciada de uma vez. E, veja só, palavras pronunciadas de uma vez. A partir de 4 letras, só a primeira é maiúscula. Então, vejam, BNDES, eu pronuncio cada letra, é uma sigla, todas maiúsculas, correto. Ele quer que marque a errada. Cuidado nisso aí, ele quer que marque a errada. Aí eu tenho FUNAI. FUNAI já não é sigla, é um acrônimo, é a partir de 4 letras, só a primeira é maiúscula. Certa, eu pronuncio de uma vez. IBAMA, veja que eu também pronuncio a palavra toda. Então, IBAMA é um acrônimo. A partir de 4 letras, só a primeira é maiúscula. E aqui estão todas. O correto era estar assim. É só observar FUNAI e observar COFINS, que você sabe que IBAMA está errada. Já o FCE é como BNDES. É uma sigla e, portanto, cada letra é pronunciada, todas em maiúsculo, correto. Aqui está errada, é IBAMA, letra C a resposta. Agora vocês não erram mais. Beleza? Gente, olha outra coisa aqui. Estamos chegando perto das 11 horas, mas a gente começou um pouquinho depois. A gente começou, então a gente vai conseguir no tempo de 1 hora fazer as questões. Mas eu tenho que falar aqui uma coisa a vocês, gente, porque não tem como ignorar. Olha a questão número 10, que é a última questão para a Prefeitura de João Pessoa, mas quem vai fazer o do Estado, fique também porque vai ter conteúdo igual. Então, podem ficar na live. Gente, quando se cobra concordância, também se cobra sintaxe do período simples. Vocês estão percebendo o que o Decan está fazendo? Ela cobra concordância, aí ela cobra sintaxe do período simples em concordância. Ela cobra regência, cobra sintaxe do período simples em regência. Ela cobra outras situações que envolvem a sintaxe do período simples, como regência, regência nominal,
ela está cobrando o complemento nominal. Quando ela cobra, mesmo que indiretamente, classes gramaticais, adjetiva, eu tenho locução adjetiva. A locução adjetiva sempre é um adjunto nominal. Então, a banca não coloca no edital, mas ela coloca outros assuntos que estão interligados. Pensem nisso, viu? Então, aqui é um exemplo. É uma questão de concordância. Mas se eu não entender de sujeito, eu não faço. Só que sujeito não está no edital. Entende o meu ponto? Assinale a alternativa que contém a correta relação de concordância verbal. Gente, ele quer que você identifique verbo e sujeito. Não é outra coisa. O verbo que tem a ver com o sujeito. E por isso eles se concordam. Olha só, não é possível idear nada mais puro e harmonioso. Aí ele diz, é do que o perfil dessa estátua de moça. Ele está dizendo que a relação de concordância é entre perfil e idear. Gente, não é possível idear. Idear está concordando com tudo isso aqui. Ou não é possível. Não tem nada a ver com perfil. Perfil não concorda com ninguém aqui. Então, não é a letra A. Na mesma delicadeza do porte, esculpiam-se os contornos mais graciosos, com firme nitidez das linhas. Aí eu vou só fazer a pergunta, gente. O que é que se esculpiam? Esse aqui é o verbo. Esculpiam-se o quê? Os contornos. Aqui é o sujeito. Agora eu tenho que os contornos mantenham a relação de concordância com esculpiam-se. Resposta letra B. Ok? Resposta letra B. E número 10 está resolvida. Não vamos errar mais esse tipo de questão. Mas se eu não souber o que é o sujeito, mesmo que indiretamente, talvez eu não faça. Aqui ele diz que sublime trabalho de fluorescência animada não realizara a natureza dessa mulher, trabalho e realizara. O realizara não concorda com trabalho, concorda com natureza. Trabalho está havendo aqui com sublime. É a concordância nominal. Influência misteriosa que um espírito superior tinha exercido na revolução, operada em sua pessoa, influência e tinha exercido. Quem tinha exercido era um espírito superior. E tinha um desses talhes flexíveis e lançados, que são hastes de lírios para o gosto gentil. São os talhes flexíveis. A B é uma concordância verbal, né? Temos concordância verbal. A C, esculpiam-se e contornos, Cristiane. É porque ficou aqui no meu retorno do celular, temos uma, aí eu não estou identificando o que é, Cristiano. Tem como você colocar de novo? Gente, as questões 11 e 15 foram do simulado da Secretaria Estadual de Educação da Paraíba. Assinale a alternativa cuja regência verbal está correta. Olha aquilo que eu falei. Eu tenho que entender de transitividade verbal, mas nesse caso aqui, ele misturou com pronome relativo. Sempre a preposição fica antes do pronome relativo. O pronome relativo fica depois da preposição referente, da preposição do nome ou do verbo. Então, eu tenho aqui, a moça que o narrador encontrou estava imersa em sua leitura. Gente, quem encontra algo ou alguém. Não tem preposição. Então, esse a antes do que é inadequado. É a moça que o narrador encontrou, ok? A casa que o narrador chegou, você sempre vai verificar o verbo. Quem chega, chega a. Ele é um verbo intransitivo, porém rege a preposição a para indicar lugar. Chegou a casa. Então, a casa a que o narrador chegou. Correto isso aqui.
Resposta é letra B, por isso. Porque a regência verbal exige aí esse A. E ele sempre vem para antes do pronome relativo. Sempre que eu tiver regência com pronome relativo, a preposição vem para antes dele. O livro de que era lido, ler. Quem lê algo é transitivo direto, então não tem preposição. Os olhos da moça, aos quais eram negros, aqui é verbo de ligação. Os olhos eram negros, não tem preposição. Geraldo, no qual era irmão da jovem. Geraldo, o qual era irmão daquela jovem. Então, resposta é letra B. Já essa questão número 12, questões número 12 e 13, gente, aí eu vou dizer aqui, foram questões cujo texto colocado no simulado está diferente. Eu acho que alguns alunos até perceberam, né? As questões não tinham a ver com o texto. Então, para imitar a IDECAN, nós colocamos umas questões aí com possibilidade de anulação. 12 e 13 são anuladas porque o texto não tinha relação com elas, era um outro texto. E isso já aconteceu com outras bancas, não só com o IDECAN, e vocês fiquem atentos, porque isso cabe recurso. Então, o que aconteceu é que as respostas não tinham a ver com o texto, porque as questões já não tinham. Então, eu vou mostrar a vocês qual seria o texto certo, para que vocês entendam por que não. Olha aqui fala de inteligência artificial. Inteligência artificial vai acabar com os testes em animais, e a questão diz: a intencionalidade discursiva do texto em análise gira em torno de expor um estudo científico sobre a língua. Aí ele fala, observar um fato cotidiano para comparar dialetos. Então, o texto fala sobre linguagem. E perceberam isso? Então, não foi foi uma pegadinha até demais, né? Então, gente, só para a gente deixar claro, essas questões, essas alternativas, aliás, da questão 12 e as alternativas da questão 13, aqui até você poderia tentar fazer, mas isso não tem a ver com o texto, o maiúsculo e o minúsculo. Então, o texto correto, vamos ver agora, o texto correto está aqui. Quando ele diz, ele fala aqui, é o que tem ocorrido ultimamente com certa discussão em torno da língua. Nessa área há, sem dúvida, questões maiúsculas a serem enfrentadas. Então, ele está usando sentido figurado. Por isso que ele coloca aqui, o título é maiúsculo e minúsculo. O Brasil precisa desencadear um amplo debate. Imagino que ficaram mesmo. Quando o suporte falou comigo, tá todo mundo louco, tá todo mundo... Então, gente, o texto correto era este aqui. Aí faz sentido dizer a intencionalidade discursiva do texto gira em torno, né, em análise, gira em torno de apresentar um ponto de vista sobre aspectos vários que envolve o multilinguismo e a variação em seus caracteres diversos. Que ele fala aqui sobre os falantes, fala sobre uma observação cuidadosa e honesta nos fatos mostra que, proporcionalmente ao tamanho do nosso léxico, que é vocabulário, composto por cerca de 500 mil palavras, esses estrangeirismos não passam de uma insignificante gota d'água. Então, ele está apresentando aqui ponto de vista, aí não tinha como vocês saberem mesmo. E a número 13, que é de figuras de linguagem, aqui também não tem nada a ver informar um público específico, aqui são as alternativas que foram descartadas. E na 13, quando ele fala maiúsculo e minúsculo, aí, gente, uma coisa que vocês não vão deixar de considerar. Às vezes parece enchimento de linguiça, mas a maioria das vezes o IDECAN coloca informações no edital, no enunciado, no edital não, no edital é outra coisa, é antes. No enunciado, a banca IDECAN coloca informações cruciais que podem ajudar a responder a questão. Eu vou mostrar agora, estamos caminhando para a nossa reta final de português. Olhem, ele faz, o autor, quando denomina seus eixos temáticos de um maiúsculo e um minúsculo, ele
ou faz por meio de um processo de substituições? Gente, já deu a resposta aqui. Valendo-se de uma relação de sentido entre tais palavras e a discussão que irá realizar. Dessa forma, há um uso de uma figura de linguagem denominada de. Mesmo que você não entendesse nada, se falou em substituição, fala-se em metonímia. Se falar em comparação, que é indireta, fala-se em metáfora, ok? Então, aqui, a resposta, se vocês estivessem com o texto, vocês iriam ter acesso, mas já fica aí a informação. O texto era este, metonímia, por isso que vocês iam ficar loucos, sem saber. Questão 14, tem acontecido também no IDECAM, questão de pontuação, tenham cuidado, gente. Termos deslocados, presta atenção, ou intercalados, termos deslocados ou intercalados só tem vírgula obrigatória, só tem vírgula obrigatória se forem longos, o adjunto adverbial principalmente, a partir de 3 palavras. Muito mecânico, mas é isto. Então, olhem só. Atente-se ao uso da vírgula nos trechos destacados em 1 e 2 para marcar a alternativa correta. Os acidentes de trânsito são bastante sensíveis às condições econômicas, pois cada vez que a economia cresce... Gente, esse pois é explicação. Então, a vírgula aqui na conjunção explicativa é uma vírgula obrigatória. É como a vírgula antes do mas. Isso aqui é uma oração coordenada sindética explicativa. Então, na 1, vírgula obrigatória. Agora, olhe na 2. Existe um termo intercalado. É um adjunto adverbial. Mas ele não passa de 3 palavras. Ele é considerado um adjunto adverbial curto. Então, essas vírgulas que estão intercalando aqui, elas são, olhem só, facultativas. Pasmem. Poderia ser as regiões sul e sudeste apresentam uma queda de 1,5% e 2,8%, respectivamente, enquanto a região centro-oeste registrou alta de 14%. Poderia ser sem vírgula. Então, vamos assinalar agora a correta. Letra A, é facultativa em 1, em 1 é obrigatória. Você já tirava aqui. É facultativa em 2, em decorrência da pouca extensão. Correto. Resposta, letra B. Aqui é quem tem a regra quase decorada. Só é longo se for a partir de 3 palavras. Aí aqui diz, apenas em 2 é obrigatório, já vimos que é facultativo, e apenas em 1 é facultativo. É facultativo na 2 e não na 1. Na 1 é obrigatório. Beleza? E a última questão. Eu também acho, Clênia. Por mais que a regra diga que pode, eu nunca uso sem. Aí a banca se apoia nisso. Vamos para a última questão, às 11h13. Começamos às 10h17, então estamos aqui bem pontuais. Dum, que está familiarizado com Filipos, disse que os edifícios durante os séculos 8 e 9 raramente eram decorados com estátuas, especialmente aquelas com origens pagãs. Aqui ele quer saber, gente, a ordem, aqui é uma questão bem tradicional, a ordem das orações na classificação. Então, vejam só, quando eu tenho uma oração assim intercalada, eu classifico ela, eu a classifico, né, que eu sou professor de português, mas vocês entenderam,
O que tem aqui antes faz parte da oração principal. Dum disse. Isso aqui é a oração principal. Aí o que vem depois, se eu posso trocar por isto, é oração subordinada substantiva. Só que eu tenho aqui uma oração coordenada aditiva, se ele for classificar. Então, aquelas com origens pagãs, aí eu tenho oração principal, tenho oração subordinada adjetiva explicativa, tenho oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, qual é a ordem correta, gente? Subordinada adjetiva explicativa, oração principal e subordinada substantiva objetiva direta. Então, resposta aqui, letra D. Aqui era só ter atenção. Vejam que a oração que está intercalada, ele coloca como primeira justamente porque aqui só tem uma partezinha da principal, né? Então, quando você vai para as outras opções, você não tem essas outras opções. Isso que você tinha que observar na questão. A que responde a alternativa é a letra D. E aí, gente, eu agradeço a vocês, me despeço aqui, né? Eu agradeço a todos a confiança e eu espero que tenha sido uma correção produtiva. Vocês vão ficar agora com didática e que todos abençoem o dia de vocês, que vocês consigam usufruir e obrigado pelo público presente. Estamos felizes pela presença de vocês. Agradeço ao professor Bruno Lira. E é isto.